Oi a todos, nessa terça-feira, 23 de junho de 2020. Desejo a todos o melhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os fortaleça, em nome de Jesus. No dia 19 de junho, nós postamos um vídeo falando sobre os últimos acontecimentos e baseamos a palavra ali no texto de Daniel, capítulo 9. Hoje nós queremos dar uma certa sequência neste assunto, fazendo uma leitura e uma interpretação aqui no capítulo 7 de Daniel. É importante nós frisarmos aqui que Daniel recebeu revelações sobre as coisas que estariam para acontecer naqueles dias, nos próximos séculos e no final dos tempos. Então, esse texto aqui de Daniel, capítulo 7, fala sobre o sonho que ele teve dos 4 animais e o julgamento que ocorreu. Então, o texto diz assim, peço que vocês acompanhem, Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, e durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças. Foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal
para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Nós vemos aqui essa visão de Daniel desses 4 animais: leão, leopardo, urso e um animal maior, mais forte, muito mais terrível, com 10 chifres, depois mais um chifre, menos 3, e este último chifre, ele falava com arrogâncias e com blasfêmias e com insolências contra o Senhor e fazia guerra contra os santos do Altíssimo, magoava os santos do Altíssimo e prevalecia. Então vem o julgamento, o ancião de dias, o próprio Deus estabelece o seu trono, assenta-se o tribunal e julga. E este animal terrível, com os seus chifres, é destruído e entregue para ser queimado. Assim como todos estes animais, é tirado o domínio deles. E Daniel, então, ele teve essa visão e ficou muito alarmado. Eu creio que não é para menos, diante de todas estas coisas que ele viu. Então ele se aproxima de alguém dentro daquela visão que ele estava tendo e pede uma explicação daquilo tudo que estava acontecendo. Então este ser interpreta, dizendo que os animais são 4 reis que se levantarão, 4 reinos poderosos. E o último, muito mais forte, muito mais terrível, que causa grande destruição na terra, e principalmente contra os santos do Altíssimo. Persegue aqueles que manifestam a fé em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. E um rei destes aqui, que se levanta por último, que destrói 3 reis, que prevalece sobre 3, com grande insolência contra o Altíssimo e faz guerra, perseguição aos santos do Altíssimo. Então Deus vem, assenta-se no seu trono de juízo, e este animal terrível é completamente destruído. E aqui está dizendo que o reino será entregue aos santos do Altíssimo. No verso 27 está escrito: o reino e o domínio e a majestade dos reinos, tudo debaixo dos céus, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então esta foi a visão que está contida aqui no capítulo 7 do profeta Daniel. E é interessante que aqui no verso 25 está escrito assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. As profecias na palavra de Deus, elas
se combinam, elas confirmam umas às outras. No capítulo 9, até no vídeo postado aí no dia 19/6, quem quiser pode acompanhar lá depois, fala das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Deus. E essas 7 semanas, elas têm um propósito, que está escrito aqui no capítulo 9 de Daniel, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. E essas 70 semanas, elas são divididas em 3 períodos. 7 semanas e 62 semanas que vão na sequência. Depois tem um intervalo de tempo determinado e uma última semana, que é uma última semana de 7 anos. Diz aqui no capítulo 9, versículo 27 de Daniel, que ele, esse príncipe que há de surgir, que aqui no capítulo 7 fala sobre este rei que surgirá com grandes insolências contra o Altíssimo, que fará uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, é exatamente o que está escrito aqui no capítulo 7 de Daniel, versículo 25, que os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, 3 anos e meio de grande assolação, de grande perseguição, de grandes dificuldades, é chamada grande tribulação para os santos do Altíssimo. Que aqui está escrito que eles serão perseguidos, serão magoados, serão maltratados, mas o Senhor virá, se assentará no seu trono e destruirá este reino que se levanta contra o Altíssimo e o povo do Altíssimo. Mas depois está escrito aqui, esse ancião de dias, que é o Senhor Deus, se assentará o tribunal e lhe tirará o domínio para o destruir e o consumir até o fim. Então, todo o reino que se levanta contra o Altíssimo, e principalmente este reino final, este grande animal, este grande reino de 10 chifres, de 10 reis, e um rei mais poderoso do que todos, que será um grande perseguidor aos santos do Altíssimo, será consumido, será destruído até o fim. Aqui diz que ele será totalmente destruído e será entregue. Aqui estive olhando, e eis que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E todos os outros reinos também foi tirado o domínio, e aqui foi entregue aos santos do Altíssimo. Diz aqui, no verso 13, estava eu olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e povos de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará,
e o seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que receberá o reino que jamais será destruído, um reino para sempre. Então nós vamos ficar por aqui hoje, neste texto de Daniel, capítulo 7. Depois nós faremos um novo vídeo, dando sequência. Aqui vamos ver mais algumas coisas em Daniel, mais algumas revelações de Daniel. Depois estaremos vendo algumas revelações em outros livros proféticos do Velho Testamento, também no Novo Testamento, nos Evangelhos, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo e, finalmente, no Apocalipse. Estamos tratando aqui, nesses vídeos, sobre os últimos acontecimentos, as últimas coisas que hão de acontecer. Mas a esperança que nós temos, aqui está, que o reino será entregue. Leio aqui novamente o verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Deus cumprirá fielmente a sua palavra. O mal prevalecerá por um curto tempo, mas depois será destruído definitivamente. Deus está agindo neste tempo e Deus já está separando o seu povo. Deus já está separando os bodes das ovelhas, Deus já está separando o joio do trigo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Amém.